Era uma manhã agitada no apartamento de Arnaldo e Rita. O som de tapas secos ecoava pela sala de estar, acompanhado pela voz insistente de Arnaldo. Ele tentava, a todo custo, despertar um homem que parecia ter mergulhado em um sono profundo e inabalável. Geraldo, acorda. Geraldo, acorda, Geraldo. Acorda. Geraldo, acorda, Geraldo. Rita, entrando na sala e deparando-se com a cena, franziu a testa, confusa com a agressividade do marido. Ela questionou o que era aquilo e se Arnaldo agora havia dado para espancar os seus próprios pacientes. Curiosa, ela quis saber quem era aquele homem estirado no sofá. Arnaldo, ofegante, explicou que se tratava de Geraldo, um morador do Bloco G. Segundo o dentista, o homem chegara ao consultório extremamente nervoso e confessara ter tomado um tranquilizante. Arnaldo estava atendendo a Dona Doris e pediu para que ele esperasse um pouco. No entanto, quando foi verificar, Geraldo já havia-se deitado e caído em um sono pesado do qual não conseguia despertar. Preocupado, Arnaldo mencionou que pedira para o Tatalo ir até o Bloco G para chamar a esposa do paciente. Rita, porém, tinha outros assuntos em mente e aproveitou o momento para desabafar. Ela afirmou que eles precisariam conversar, pois não estava mais conseguindo conviver com aquela situação de ter um consultório dentário improvisado no meio da sala de estar. Arnaldo, impaciente, rebateu dizendo que não havia o que conversar. Ele lembrou que perdera seu consultório oficial e não tinha outro lugar para trabalhar. Ressaltou que a síndica lhe dera uma chance e que, querendo ela ou não, era o Odonto Jamba que trazia o sustento para aquela casa. Nesse momento, Tatalo retornou com notícias. Arnaldo perguntou se ele havia falado com a mulher de Geraldo. Tatalo confirmou, mas a resposta não foi nada animadora. A mulher disse que não viria de jeito nenhum e que, se dependesse dela, Geraldo poderia passar a dormir ali mesmo no sofá. Diante do impasse, Arnaldo decidiu pegar uma manta. Rita, ironicamente, perguntou se ele iria cobrir o paciente, mas Arnaldo esclareceu que a intenção era colocar o tecido embaixo da cabeça do homem, temendo que ele babasse em todo estofado. Rita perguntou se Arnaldo ainda atenderia mais alguém naquele dia. O dentista estava incerto, acreditando que talvez houvesse mais uma paciente, mas sentia que não podia deixar Geraldo ali, ocupando a sala. Ele chamou Tatalo para ajudá-lo a carregar o corpo do homem. Arnaldo instruiu o filho a segurar na parte mais pesada, aproveitando a juventude do rapaz, enquanto ele ficaria com os membros inferiores. Tatalo, ao sentir o peso, reclamou que Arnaldo deveria começar a impor um limite de peso em seus pacientes e questionou onde iriam depositar o adormecido. A decisão foi rápida, o quarto de Isadora. Enquanto os dois carregavam Geraldo com cuidado para não esbarrar nos móveis, cruzaram com Copélia no corredor. Ela usava apenas um hobby. Arnaldo estranhou a vestimenta e perguntou se estava faltando água na casa de Celinha. Copélia, com sua naturalidade peculiar, explicou que estava ali para sua revisão bucal e que estava nua por baixo do hobby. Ela afirmou que aquela era a única maneira de se sentir bem em uma cadeira de dentista e que a nudez dispensava qualquer necessidade de anestesia. Arnaldo lembrou-se então que havia combinado a consulta. Rita, observando a cena com desdém, ouviu Copélia dizer que sua própria boca estava em perfeitas condições e que o real motivo de estar ali era apenas para deitar-se nua na cadeira de dentista, algo que lhe trazia grandes lembranças de um antigo amante ucraniano chamado Vítor Brokoshenko. Copélia começou a descrever as peripécias que vivia com o estrangeiro naquela cadeira giratória, o que deixou Rita ainda mais irritada. Copélia chegou a convidar Tatalo para vê-la nua na cadeira, o que gerou um protesto imediato de Rita, acusando a própria mãe de assediar o neto sexualmente. A confusão aumentou quando Isadora e Adonis se juntaram ao grupo. Isadora, com sua habitual falta de compreensão, começou a discutir sobre carnes flácidas, confundindo o termo com as margens plácidas do hino nacional. A conversa derivou para lembranças de infância, com Isadora cantando uma versão completamente distorcida do hino do Vasco da Gama, transformando-o em algo que Arnaldo descreveu como o hino da própria Copélia. Isadora insistia em termos como Vasco da Gama e confundia figuras históricas com personagens bíblicos, acreditando que Lázaro fora fundamental para a independência do Brasil após o imperador gritar para ele levantar e andar nas margens do Ipiranga. Arnaldo, observando a filha, comentou com desânimo que ela devia ter sofrido alguma sequela grave de uma febre na infância.
Enquanto isso, Adonis tentava convencer Isadora a ir para o quarto, alegando que a câmara deles na internet havia sido sabotada com um chiclete. Arnaldo e Rita decidiram ignorar o caos familiar e planejaram ir ao cinema para tentar ter um momento de casal normal. No entanto, a tranquilidade foi interrompida pela chegada de Bozena, que parecia tonta e confusa. Bozena revelou estar grávida, mas se recusou a dizer quem era o pai, afirmando que protegeria a identidade do homem. Ela mencionou uma história de Pato Branco sobre uma mulher chamada Carmete Psio, que teve 26 filhos e nunca revelou a paternidade de nenhum, resultando em todas as crianças terem o mesmo sobrenome. A suspeita de Rita recaiu imediatamente sobre Adonis, o que a deixou em pânico. Enquanto isso, na sala, surgiu uma nova figura, Moacira, a prima de Dona Daisy. Moacira, uma mulher de temperamento forte, estava ali para exigir respeito e acabar com o uso de termos depreciativos no condomínio. Ela chegou a agredir Arnaldo com um soco no queixo. Dona Álvara, a síndica, apareceu logo em seguida para anunciar a criação da Secretaria do Politicamente Correto do Jambaleia, a Sepocoja, chefiada por Moacira. O objetivo era transformar o prédio em uma ilha de retidão, nem que fosse à base da força. A tensão aumentou quando a Polícia Federal bateu à porta. Eles haviam recebido denúncias de que pessoas estavam sendo expostas em atos de nudez na internet sem consentimento. O alvo era o computador de Isadora, onde ela e Copélia faziam suas transmissões. Geraldo, que havia sido despido pelas duas enquanto dormia para compor o cenário das lives, acabou fugindo do apartamento de cueca, sentindo-se humilhado. No meio do interrogatório policial, Copélia e Isadora tentaram se defender com argumentos absurdos, enquanto Dona Álvara revelava que também havia se tornado adepta das exibições virtuais desde o desaparecimento de Ladir. A confusão só diminuiu quando Bozena confessou que a história da gravidez era uma mentira inventada sob orientação de sua terapeuta, a doutora Percy, apenas para chamar a atenção e ver como os outros reagiriam. Com a farsa revelada e a polícia partindo após confiscar os computadores, os moradores do Jambaleia tentaram retomar sua rotina. Moacira foi embora após ser confrontada pelos rapazes do bloco vizinho. Dona Álvara, Copélia e os outros decidiram ir todos juntos ao cinema, deixando para trás as tentativas frustradas de serem politicamente corretos. Arnaldo e Rita, exaustos, refletiram sobre a natureza daquela vizinhança, concluindo que, apesar de todos os defeitos, eles eram predadores sociais em seu habitat natural, onde nada mudaria de verdade no velho quartel de Abrantes.